Essa live, ela sai daqui quando eu termino e vai pro meu canal no YouTube, tá bom? Antes de começar a leitura, a continuação, né, da leitura desse livro, eu quero dizer para vocês que agora eu já posso atender como humanoterapeuta, que é uma metodologia que cuida do ser humano de forma integral. Então, a parte espiritual, energética, as várias consciências, os 7 corpos, né? Os 7 corpos são tratados pela metodologia humanoterapeuta. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre o método que eu uso no atendimento terapêutico, entre em contato comigo, me manda um direct, alguma coisa assim, ou pode me seguir na outra rede, me mandar um direct também na outra rede, e eu respondo para você, tá bom? Eu faço atendimentos terapêuticos online e presencial aqui em Brasília. É muito bacana e tem ajudado bastante a resolver questões internas de forma profunda e definitiva. Bem, gente, eu quero mostrar para vocês a minha metodologia que eu uso para fazer os atendimentos. Ela é com a mesa quantiônica. Vocês já ouviram falar? Mesa quantiônica. A gente faz a pesquisa do paciente com o pêndulo, faz uma conexão energética dentro desse campo aqui. Aí a mesa vai indicar os aspectos que devem ser tratados, os aspectos que precisam ser trabalhados. Então, faz primeiro uma pesquisa e depois a indicação dos tratamentos, e é muito legal. Usa o pêndulo, né, para fazer a leitura. O pêndulo vai indicando os aspectos que precisam ser trabalhados, né? Aqui, vários campos importantes que a gente usa para fazer a pesquisa do paciente, do cliente, né, para ver se ele precisa ser trabalhado, se o problema que ele quer trabalhar está no campo mental, se está no campo emocional ou no campo espiritual. Aí, dependendo do campo em que estiver localizada a origem do problema, aí a gente pesquisa na mesa os tratamentos, as ferramentas que ele vai precisar, tá? Bom, vamos lá, começar a leitura. E dentro da metodologia também, dependendo do tipo de problema, do tipo de tratamento, eu também faço a leitura das cartas, né, do baralho cigano. Então, é um tratamento terapêutico bem voltado para o campo energético, através da conexão mental do paciente. Aí dá para tirar uma cartinha, ó, pegar um conselho, pegar uma orientação lá para frente do tratamento. Mas tudo isso quem indica é a mesa, né? A mesa é que indica qual é o tipo de tratamento, qual o tipo de ferramenta que vai precisar, que o paciente vai precisar. É super legal. Deixa eu tirar uma cartinha aqui, só para dar um conselho do dia. E não sei quem que está precisando ouvir. Vou tirar uma cartinha aqui, só para dar um conselhinho. Vamos ver o que a nossa energia de agora está direcionando aí para nossa live. Vou tirar aqui, vou ver qual cartinha que saiu. É jogo terapêutico, não é jogo adivinhatório, tá? Então, é bem diferente do que muita gente está acostumada com o uso das cartas, né? Porque as cartas, elas são arquétipos, a gente se conecta com ela, se conecta mentalmente com os seus significados, né? Então, são arquétipos, não é um baralho adivinhatório, é um baralho terapêutico, né? Então, ó, representa alegria, virtuosidade, representa harmonia, representa paz. Então, essa live aqui que eu tô fazendo agora, ela tá nessa vibe, ela tá nessa vibração de harmonia, de alegria, de paz. E tem tudo a ver, né? Porque o que eu tô trazendo aqui, ó, é um conhecimento, um novo mundo, o despertar de uma nova consciência que vai nos direcionando para uma vida nova, para uma vida mais pacífica, para uma vida mais alegre, uma vida com mais liberdade, né, com mais prosperidade também. Eu adoro as cartas, eu gosto muito de tirar e de dar uns conselhinhos aí. Continuando
a leitura. Eu tô no capítulo que é o Corpo de Dor, tá? É o capítulo 5, ó. Lembrando que essa live, depois, ela vai pro meu canal no YouTube, Anne Evans Humanas. Ela fica inteirinha lá, tá? E daqui eu fico colocando só os cortes. Então, vamos lá. O Corpo de Dor, aí eu tô no capítulo... No capítulo não, no subtítulo Carregando o Passado. Vamos lá. A incapacidade, ou melhor, a relutância da mente humana em deixar de lado o passado é primorosamente ilustrada na história dos dois monges zen, Tanzan e Ekido, que caminhavam numa estrada enlameada depois de uma forte chuva. Próximo a uma aldeia, eles encontraram uma moça que estava tendo dificuldade em atravessar a estrada por causa da lama. Se ela continuasse a caminhar, estragaria seu kimono de seda. Sem titubear, Tanzan a pegou no colo e a carregou para o outro lado da estrada. Os monges prosseguiram na sua caminhada em silêncio. 5 horas depois, quando já estavam perto do templo onde passariam a noite, Ekido não conseguiu mais se conter. — Por que você carregou a moça para o outro lado da estrada? Perguntou. Aí ele respondeu: nós, monges, não devemos fazer essas coisas. Faz horas que coloquei aquela jovem no chão, respondeu Tanzan. Você ainda está carregando? Agora imagine, como seria a vida de alguém que viva como o Ekido o tempo todo, incapaz de parar de pensar nas situações ou não querendo fazer isso e acumulando cada vez mais material dentro de si. Ou seja, o Tanzan e o Ekido estavam andando na rua e o Tanzan ajudou uma moça a atravessar a lama para ela não sujar o kimono dela. Depois de um tempão que o Tanzan já tinha colocado a moça no chão, o Ekido ainda foi questionar por que ele tinha pego a moça e ajudado, pegou a moça no colo e ajudado ela a atravessar a lama. E isso está demonstrando o quanto a gente tem dificuldade de deixar o passado no passado, né? Às vezes a gente fica remoendo um negócio, remoendo, uma coisa que já passou, que não faz nem mais sentido e a pessoa ainda está ali, né? O passado vive em nós na forma de lembranças, no entanto, elas em si mesmas não são um problema. Na verdade, é por meio delas que aprendemos com nossas experiências e com os erros que cometemos. Somente quando as recordações, isso é, os pensamentos sobre o passado nos dominam completamente, é que elas se transformam num fardo, começam a ser problemáticas e a fazer parte do que entendemos como o eu. Nossa personalidade, que é condicionada pelo passado, se torna nossa prisão. Essas memórias são investidas de uma percepção do eu, e nossa história passa a ser a percepção que temos de nós mesmos. Esse pequeno eu é uma ilusão que obscurece nossa verdadeira identidade como a presença eterna e sem forma. Realmente, a gente, preso ao passado, a gente não consegue evoluir, né? E muitas vezes aquelas memórias que a gente tem provocam em nós dores que elas não precisariam mais estar provocando, porque é como se a gente estivesse revivendo o trauma, né? Revivendo a dor o tempo todo. Então, em vez de a gente largar o acontecimento ruim para trás e deixar o mal parado lá atrás, acabado, a gente fica trazendo ele para o nosso presente. O trauma faz isso, né? Por isso que a gente precisa muito tratar, descobrir, buscar o autoconhecimento e descobrir as nossas memórias nocivas, as nossas memórias que machucam e que ainda direcionam o nosso pensamento nos dias de hoje, né? Para que a gente consiga mudar o nosso comportamento. Esse livro aqui, ele fala muito do ego, né? Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. E o primeiro capítulo se chama Ego, o estado atual da humanidade. Então, o nosso ego, ele é composto dessas memórias, e essas memórias acabam que trazem para nós, muitas vezes, uma visão distorcida da nossa realidade. E a gente não vive o presente, a gente fica vivendo algo que já aconteceu, que não faz o menor sentido, mas a gente ainda está ali vivendo sob aquela influência. Continuando aqui, página 125. Nossa história, porém, é formada por lembranças mentais e emocionais, emoções antigas que são revividas continuamente. Assim como o monge que carregou o fardo do ressentimento por 5 horas, alimentando-o com pensamentos,
A maioria das pessoas leva consigo uma grande quantidade de bagagem desnecessária, tanto mental quanto emocional, ao longo de toda a vida. Esses indivíduos se limitam com ressentimentos, arrependimentos, hostilidade e culpa. Nossa, aquela pessoa que fica remoendo as coisas, né? Cheia de culpa, cheia de hostilidade, cheia de mágoa, cheia de rancor. É difícil conviver com uma pessoa assim, ainda que sejamos nós essa pessoa, né? Às vezes a gente mesmo não se aguenta. A gente, quando tá cheio de mágoa, cheio de dor, cheio de culpa, de rancor, de remorso, a gente mesmo não se suporta. Isso é fato. Esses indivíduos se limitam com ressentimentos, arrependimento, hostilidade e culpa. Seu pensamento emocional se torna seu eu, e assim eles se apegam a velhas emoções porque essas fortalecem a sua identidade. Por causa da tendência humana de perpetuar emoções antigas, quase todo mundo carrega no seu campo energético um acúmulo de antigas dores emocionais que eu chamo de corpo de dor. Então, o corpo de dor, ele, de acordo aqui com o livro, ele nada mais é do que um acúmulo energético de memórias, né, de antigas dores, porque é corpo de dor, então é o acúmulo de memórias de dor no nosso campo energético. Porque o que acontece? Como eu falei no início da metodologia humanoterapeuta que eu uso para fazer atendimento terapêutico, né, com os pacientes. Nós somos informação e energia, então ao nosso redor, dentro de nós, de dentro para fora, de fora para dentro, a gente está sempre movimentando energia. Nossa vida é energia, tudo que existe é energia. Então quando a gente fica alimentando as memórias de dor, as emoções de dor, a gente vai criando blocos energéticos. E esses blocos energéticos, eles vão ficando cada vez maiores e mais comandando a nossa existência, o nosso comportamento, a nossa percepção de mundo. Então, no tratamento com a metodologia humanoterapeuta, a gente trabalha justamente nesses blocos, né, nesses blocos energéticos que estão ali incomodando a gente quase como se fosse um obsessor, quase como se fosse um pensamento intrusivo. Na verdade, não é nem quase como se fosse, é de fato um pensamento intrusivo. Por quê? Porque ele está ali, aquela massa energética está ali presente, interferindo no nosso campo energético como um todo. Então, o método humanoterapeuta, ele trabalha curando, dissolvendo, né, esses blocos energéticos que trazem dor para nós. Então, muitas vezes, a gente vai para a terapia e fica conversando, ou então toma um remédio, mas não resolve o problema. Por quê? Porque se há um problema que está no campo emocional, não adianta você tratar somente no racional e nem somente no físico, que é o caso do remédio, né? Se a gente tem um problema em nível energético, a gente tem que trabalhar nessa energia. Se o nosso desafio está no campo espiritual, a gente tem que trabalhar no campo espiritual. Se o desafio está no campo energético, ou no campo mental, a gente tem que trabalhar no campo mental. Se o desafio está no campo físico, a gente tem que trabalhar no campo físico, né? Então, somos seres multidimensionais, somos seres compostos de vários corpos. Corpos materiais, densos, e corpos sutis, né? Que são manifestações da energia, né, de diversas formas. Mas continuando aqui, ó. Podemos, no entanto, parar de acrescentar ao corpo de dor aquilo que já temos. Somos capazes de aprender a refrear o hábito de acumular e perpetuar antigas emoções batendo as nossas asas, metaforicamente falando, e nos abstendo de viver com a mente no passado. Não importa se um incidente aconteceu ontem ou 30 anos atrás. Temos que aprender a não manter vivos acontecimentos e situações e, em vez disso, sempre dirigir a atenção para o momento presente, puro e atemporal, em vez de nos deixarmos atrair por histórias mentais produzidas pela mente. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tive um namorado e a gente se dava super bem. E 3 anos depois do namoro eu decidi terminar. Por quê? Porque ele sempre trazia memórias de outros relacionamentos para a nossa relação. E isso fez com que ele não quisesse avançar. Nós estávamos juntos há 3 anos, eu queria avançar na relação, construir alguma coisa um pouco maior, né? Um relacionamento mais, com um compromisso mais sério e tal, e ele não queria porque ele alegava que ele já tinha vivido certas coisas que ele não queria viver de novo. Porém, eu sou outra pessoa. E nós tínhamos um excelente relacionamento.
E ele não conseguiu deixar o relacionamento anterior dele, que ele teve muitos traumas, ele não conseguiu deixar para trás. Ele projetou no nosso relacionamento atual os traumas que ele viveu no anterior. E eu não tinha nada com aquilo, eu acabei sendo punida por conta do apego dele a memórias passadas. Então, quando a gente carrega o nosso corpo de dor, fica carregando o nosso corpo de dor, o corpo de dor, ele interfere nas possibilidades de novas experiências que a gente tem. Então, a gente acaba não conseguindo experimentar coisas novas por causa das memórias do passado que a gente não deixa para trás. Continuando aqui. Assim, nossa própria presença se torna a nossa identidade, não nossos pensamentos e nossas emoções. Absolutamente nada que tenha acontecido no passado pode nos impedir de estar presentes agora. E se o passado não tem como evitar nosso estado de presença, que poder ele tem? O poder que o passado tem é o poder que a gente dá para ele. Se a gente ficar carregando, trazendo, revivendo as memórias antigas, as experiências passadas, a gente nunca vai viver o nosso presente, construir uma realidade diferente, construir novas experiências, né? Novas memórias. Se a gente ocupa o nosso pensamento, o nosso campo energético com coisas que aconteceram no passado, a gente nunca vai viver novas coisas, né? Até melhores do que aquilo que a gente já viveu. Seguindo em frente, o segundo subtítulo desse capítulo, Corpo de Dor, é o individual e o coletivo. Olha como isso é importante. Toda emoção negativa que não é plenamente enfrentada nem considerada pelo que ela é no momento em que se manifesta, ela não se dissipa por inteiro. Deixa atrás de si um traço remanescente de dor. Ou seja, se a gente não enfrenta a dor, se a gente não encara aquele acontecimento, ele sempre fica ali deixando uma sombra, né? E essa sombra pode se manifestar de diversas formas no nosso presente. Para as crianças, em especial, as emoções negativas muito fortes são tão insuportáveis que elas não conseguem enfrentá-las e por isso tendem a evitá-las. Na ausência de um adulto consciente que os oriente com amor e sensibilidade a lidar de forma direta com esse tipo de emoção, a decisão de não sentir é, na verdade, a única opção da criança naquele momento. Perdi. Infelizmente, em geral, esse mecanismo básico de defesa continua a vigorar até a vida adulta. Sim, a gente foge da emoção porque a gente tem medo da dor, né? A emoção sobrevive sem que a pessoa perceba e manifesta-se de maneira indireta, por exemplo, como ansiedade, raiva, explosões violentas, mau humor ou até mesmo como uma doença. Em alguns casos, ela interfere em todos os relacionamentos íntimos, podendo até mesmo sabotá-los. Foi o que aconteceu comigo no meu relacionamento anterior. Aconteceu uma sabotagem, ele mesmo se sabotou em função das dores que ele viveu antes, no outro relacionamento, né? Ele deixou de avançar comigo porque ele teve problemas com outra pessoa no passado. A maioria dos psicoterapeutas tem pacientes que no início afirmam ter vivido uma infância feliz, mas com o tempo o oposto acaba se revelando. Embora esses exemplos possam ser extremos, ninguém passa pela infância sem experimentar algum tipo de sofrimento emocional. Mesmo que nossos pais vivessem de modo consciente, teríamos sido criados num mundo em que a grande parte permanece inconsciente. As sobras de dor deixadas para trás, a cada forte emoção negativa que não é enfrentada, aceita e depois abandonada de forma plena, elas juntam-se formando um campo energético que vive em cada uma das células do corpo. Gente, o câncer já é comprovado que ele é uma doença, muitas vezes, de fundo emocional. A pessoa vive uma dor muito grande e ela não enfrenta a dor, não dissipa a dor, não tira o peso daquela dor e ela carrega e aquilo vai se transformando num bloco energético de dor e cada vez maior, e isso pode se tornar uma doença, como o câncer, por exemplo. Então, ele fala de 3 passos aqui, ó. As sobras de dor deixadas para trás a cada forte emoção negativa que não é enfrentada, aceita e depois abandonada, ela se torna
forma um bloco energético que depois vai afetar cada célula do nosso corpo. Então a pessoa fica com aparência de velha, ela fica cheia de doenças, cheia de problemas, ela tem problemas de relacionamento por causa dessas memórias. Então o que a gente tem que fazer quando a gente passa por um momento difícil? A gente tem que enfrentar o momento, a gente tem que aceitar que a gente está vivendo aquele momento difícil e a gente tem que depois abandonar. Falar, ok, eu vivi isso, eu passei por isso, tá doendo, mas chega, eu abandono isso, largo para lá, em vez de a gente ficar carregando. É fácil muitas vezes? Não, nem sempre é fácil, porque às vezes dói tanto e a gente não consegue entender, mas do momento que a gente enfrenta, a gente consegue ter mais domínio sobre a situação e ter mais condição de enfrentar, né, de vencer, de curar e de deixar para lá. E falar, não, chega, isso aqui já me prejudicou até aqui, a partir de agora não me prejudica mais. Vamos lá. Esses campos energéticos, né, elas incluem não só os sofrimentos da infância, como as emoções dolorosas que se agregam a eles depois, na adolescência e durante a vida adulta. E essas dores, em grande parte, são criadas pela voz do ego. É o sofrimento emocional que passa a ser o nosso companheiro inevitável quando uma falsa sensação do eu é a base da nossa vida. Esse campo energético de emoções muito antigas, mas ainda vivas, que subsiste em quase todos os seres humanos, é o corpo de dor. O corpo de dor, então, é um campo energético de emoções muito antigas, geralmente emoções ruins, né? Porque o próprio nome já diz, corpo de dor. Se é um corpo de dor, são emoções que provocam dor. O corpo de dor, porém, não tem uma natureza apenas individual. Ele também engloba o sofrimento experimentado por um número incontável de pessoas ao longo da história da humanidade. Essa dor se caracteriza por um conflito tribal ininterrupto, escravidão, pilhagens, sequestros, torturas e outras formas de violência. Tal sofrimento ainda vive na psique coletiva e é aumentado todos os dias, como podemos constatar quando assistimos aos noticiários ou presenciamos os conflitos nos relacionamentos entre as pessoas. Aqui fala um pouco do corpo de dor coletivo, que, por exemplo, é um corpo de dor gerado por nações, né, ou por grupos, por exemplo, países em guerra. Ali as pessoas têm não só a dor dela individual, mas também do coletivo. O corpo de dor coletivo é provavelmente codificado dentro do DNA de cada ser humano, embora não o tenhamos descoberto ainda. Todo recém-nascido traz um corpo de dor emocional. No caso de alguns bebês, ele é mais pesado e mais denso do que em outros. Algumas dessas crianças são muito felizes na maior parte do tempo, enquanto outras parecem carregar uma imensa quantidade de infelicidade dentro de si. E é real, né? Às vezes a gente vê umas crianças que parecem tão felizes, tão leves, outras que já parecem deprimidas desde quando nascem. E não é que parecem, é que são mesmo. É verdade que há bebês que choram demais porque não recebem amor e atenção suficientes, porém outros choram sem nenhuma razão aparente, quase como se estivessem tentando tornar todos ao redor tão infelizes quanto eles próprios, e geralmente conseguem. A minha professora do humanoterapeuta, a Andresa Molina, ela fala que não existe espiritinho, né? Não é porque é criança que não tem nada, não existe espiritinho, nós somos todos reincidentes na vida, né? Eles chegam a este mundo com uma porção significativa do sofrimento humano, os bebês, né? Ele está falando aqui. Existem ainda os recém-nascidos que choram com frequência porque sentem a emanação das emoções negativas do pai ou da mãe. Isso lhes causa sofrimento e também faz o seu corpo de dor aumentar pela absorção da energia dos corpos de dor dos pais. Seja qual for o caso, à medida que o corpo físico do bebê cresce, o mesmo acontece com o corpo de dor. Ou seja, o bebê sente dor, e ele cresce, o corpo de dor também cresce. Uma criança pequena que tem um corpo de dor leve não será necessariamente um adulto mais avançado em termos espirituais do que alguém com um corpo de dor denso. Na verdade, em geral, acontece o contrário. Quem tem um corpo de dor pesado costuma ter mais chance de despertar espiritualmente do que quem possui um corpo de dor leve. Aquela coisa, né? A gente aprende ou por amor ou pela dor, né? Geralmente a gente escolhe aprender pela dor. Embora algumas dessas pessoas permaneçam presas ao seu corpo de dor pesado, muitas chegam a um ponto em que não conseguem mais viver com a infelicidade.
e assim sua motivação para despertar se fortalece. Isso aconteceu comigo. Eu tive uma grande crise de depressão e eu pensei que eu fosse morrer. E de tanta dor, eu falei, eu preciso encontrar a resposta e preciso encontrar um jeito de sair desse meu quadro de depressão. Preciso dar um jeito, porque eu não estava aguentando mais sentir tanta dor, né? E isso me trouxe, me levou a novas experiências, a percorrer uma jornada que me trouxe até aqui hoje. Trabalhando com terapia, né? Trabalhando com a humanoterapia, que é uma terapia com abrangência do ser multidimensional, né, que trabalha com 7 corpos, né, do ser humano, espiritual, físico, mental, emocional, e trabalha muito a parte energética, a questão das memórias, né, dos blocos energéticos construídos em função de memórias, já que somos informação e energia. Então eu escolhi ser humanoterapeuta também por causa disso, por minha própria experiência, pela busca da minha cura e também para me tornar agente de coisas boas na vida das pessoas, né? Vamos lá. Embora algumas dessas pessoas permaneçam presas ao seu corpo de dor pesado, muitas chegam a um ponto em que não conseguem mais viver com a infelicidade, e assim sua motivação para despertar se fortalece. Porque o corpo de Cristo em sofrimento, sua face distorcida em agonia e seu corpo sangrando com numerosos ferimentos é uma imagem tão significativa na consciência coletiva da humanidade. Por que será? Milhões de pessoas, sobretudo na época medieval, não teriam tido uma afinidade tão profunda com ele caso alguma coisa dentro delas mesmas não estivesse em consonância com essa imagem, se elas não a tivessem inconscientemente reconhecido como uma representação exterior da sua própria realidade interior, o corpo de dor. A gente se identifica com alguém que está sofrendo, né? Geralmente, a gente encontra conexão, encontra identificação com as pessoas que estão em dor. As pessoas ainda não estavam conscientes o bastante para reconhecê-lo dentro de si mesmas, porém era o começo da sua jornada e da sua tomada de consciência em relação a ele. Cristo pode ser considerado o arquétipo humano, incorporando tanto o sofrimento quanto a possibilidade de transcendência. Vou ler de novo essa parte aqui. Cristo pode ser considerado o arquétipo humano, incorporando tanto o sofrimento quanto a possibilidade de transcendência, ou seja, o evoluir pela dor, né? O outro subtítulo aqui, ó, página 128, como o corpo de dor se renova. Olha só que coisa maluca. O corpo de dor é uma fonte de energia semi-autônoma que vive dentro da maioria dos seres humanos, uma entidade constituída de emoção. Ela tem sua própria inteligência primitiva, como um animal astuto, e ela é dirigida basicamente para a sobrevivência. Isso aqui eu chamo de ego, né? A gente pode chamar de ego também. Para mim, pelo que eu estou lendo aqui desse livro, é quase que a mesma coisa. Ego e corpo de dor, para mim, eu estou entendendo que é quase a mesma coisa. Assim como todas as formas de vida, o corpo de dor precisa se alimentar com regularidade. E o alimento de que ele necessita consiste numa energia que é compatível com sua natureza, isto é, que vibra em uma frequência semelhante à sua. Qualquer sensação dolorosa em termos emocionais pode ser usada como alimento para esse corpo de dor. É por isso que ele prospera com o pensamento negativo e também com o conflito nos relacionamentos. O corpo de dor é viciado em infelicidade. Você conhece alguém que seja viciado em problema? Viciado em dificuldade, viciado em tristeza, em dor, depressão, aquela pessoa que fala que tudo na vida dela dá errado? E dá mesmo, porque cada vez que ela afirma isso, ela joga uma informação dentro do seu subconsciente, dentro do seu campo energético, que vai se fortalecendo cada vez mais. E o que a gente lança é aquilo que a gente atrai, aquilo que a gente vai somando, né? Então vai criando cada vez mais blocos de energia negativa e cada vez acontecimentos ruins para ficar se retroalimentando. Podemos ficar chocados quando alcançamos a compreensão de que existe alguma coisa dentro de nós que busca regularmente o negativismo emocional, a infelicidade. Precisamos até mesmo de mais consciência para detectar esse processo dentro de nós do que para reconhecê-lo em alguém. Verdade. A gente costuma ver muito o defeito dos outros e não vê o nosso, né? Isso é muito
Isso é muito comum, a gente consegue perceber a mazela no outro, mas na hora de olhar para a gente, primeiro que a gente não gosta de olhar para a gente, para os nossos próprios defeitos. A gente sempre está olhando para o outro, né? Apontando para o outro, jogando a culpa no outro. Então a gente tem muito mais facilidade de apontar o ego do outro do que o nosso próprio, né? Depois que a infelicidade assume o controle, não só não queremos que ela termine, como também desejamos fazer com que os outros sejam tão infelizes quanto nós, para que possamos nos alimentar das suas reações emocionais negativas. No caso da maioria das pessoas, o corpo de dor apresenta um estágio latente e um estágio ativo. Quando ele está latente, nos esquecemos com a maior facilidade de que carregamos uma pesada nuvem escura, ou um vulcão adormecido dentro de nós, dependendo do campo energético do nosso corpo de dor em especial. O tempo que ele permanece nessa condição varia de pessoa para pessoa. O mais comum é que se mantenha assim por poucas semanas, no entanto, isso pode durar dias e meses. Em casos raros, o corpo de dor pode ficar em estado de hibernação durante anos antes de ser despertado por um acontecimento. Como o corpo de dor se alimenta dos pensamentos? O corpo de dor desperta da sua dormência quando sente fome, na hora de se realimentar. Mas isso também pode ser provocado por um acontecimento a qualquer momento. Às vezes, o corpo de dor que está pronto para se nutrir usa o fato mais insignificante como um estímulo de algo que alguém diz ou faz a um pensamento. Isso aqui a gente pode chamar também de gatilho, né? Às vezes você está na boa lá, tranquilo, aí acontece alguma coisa ou alguém fala alguma coisa que te gatilha as emoções e ativam o seu corpo de dor. E muitas vezes a gente pode agir no automático, surtar por alguma razão e a gente nem sabe por quê. É o nosso corpo de dor que estava lá hibernando, adormecido, aí chegou um acontecimento, chegou um fato que veio e despertou o nosso corpo de dor e nos fez reagir de forma inesperada. Se vivemos sozinho ou caso não haja ninguém próximo a nós no momento, ele irá se alimentar dos nossos pensamentos, que de repente se tornarão profundamente negativos. Em geral, não temos consciência de que pouco antes do surgimento desse fluxo de pensamentos ruins, uma onda de emoções invade a nossa mente na forma de um humor sombrio e pesado, de ansiedade ou de raiva extrema. Todo pensamento é energia. E nesse instante, o corpo de dor está se abastecendo com essa energia. Lembra que eu mostrei no início da live a mesa? Ó, a mesa quantiônica. Isso aqui é uma mesa que a gente projeta a energia na mesa do nosso pensamento. Então, a partir da nossa energia que a gente coloca intencionalmente na mesa, a gente faz o estudo com o pêndulo, né? Aí o pêndulo vai respondendo à energia que a gente projeta na mesa, né? Então aqui dá para saber um monte de coisas sobre a pessoa e a base do método terapêutico que eu uso, que é o manoterapeuta, é essa. Então a gente faz toda a pesquisa do que a pessoa precisa na mesa, porque a mente dela intencionalmente projeta a energia na mesa e através do pêndulo essa energia vai se manifestando e mostrando o que precisa, o que não precisa. Vamos lá. Como o corpo de dor se alimenta do conflito? Se houver outras pessoas por perto, em geral, nosso parceiro ou nossa parceira ou um parente próximo, o corpo de dor tentará provocá-los, levá-los ao limite, como se diz, para que possa nutrir o conflito que resultará disso. Os corpos de dor adoram relacionamentos íntimos e famílias, porque é deles que retiram a maior parte do seu alimento. É difícil resistirmos ao corpo de dor de alguém que esteja determinado a suscitar uma reação da nossa parte. Instintivamente, ele conhece nossos pontos mais fracos e mais vulneráveis. Se não for bem sucedido da primeira vez, tentará de novo seguidas vezes. É emoção pura procurando mais emoção. O corpo de dor da outra pessoa quer despertar o nosso para que os dois corpos de dor se energizem mutuamente. Gente, isso é tão real.
Quantos relacionamentos, quantas famílias, né, que não pode se encontrar, já começa a ter conflito e parece que é um vício, o vício da confusão, o vício da briga, o vício da agressão, para que o outro reaja. Então é uma energia que fica se retroalimentando ali, né? Muitos relacionamentos são marcados por episódios violentos e destrutivos envolvendo o corpo de dor. Esses enfrentamentos costumam ocorrer em intervalos regulares. Para uma criança pequena, é uma dor quase insuportável ter que testemunhar a agressividade emocional dos corpos de dor dos pais. Embora essa seja a sina de milhões de crianças em todo o mundo, o pesadelo da sua existência cotidiana. O consumo excessivo de álcool costuma fortalecer o corpo de dor, sobretudo no caso dos homens, mas isso também ocorre com algumas mulheres. Quando uma pessoa se embriaga, ela passa por uma completa mudança de personalidade, enquanto o corpo de dor assume o controle. Em geral, um indivíduo profundamente inconsciente, cujo corpo de dor está habituado a se realimentar por meio da violência física, a direciona para o cônjuge ou para os filhos. Depois que o efeito do álcool passa, ele se arrepende de verdade e às vezes até diz que nunca mais repetirá a cena e acredita nisso realmente. Porém, a pessoa que está falando e fazendo promessas não é a entidade que cometeu a violência. Assim, podemos ter certeza de que aquilo acontecerá de novo por vezes seguidas, a não ser que essa pessoa se torne presente, reconheça o corpo de dor em si mesma e abandone a sua identificação com ele. Em alguns casos, o aconselhamento consegue ajudá-lo a fazer isso. Olha, quando eu dei aula no presídio, eu tive um aluno que ele foi preso porque por homicídio da esposa, ele matou a esposa. E ele falou assim para mim: professor, eu não sei dizer por que foi que eu fiz isso. Ele falou que se ele sobrevivesse aos anos de prisão e ele conseguisse sair de lá, ele ia dedicar a vida dele a descobrir por que foi que ele fez o que ele fez com a esposa. Ele a matou num momento de surto e, enfim, foi preso e tal. E esse trecho aqui que eu acabei de ler, que fala sobre o corpo de dor, ele pode ser o caso desse homem, por exemplo, assim como muitos outros. São corpos de dor que, quando bebem, a pessoa bebe, aí ela perde o autocontrole, e então o corpo de dor dela, o subconsciente ou o ego que está ali cheio de dor, ele toma conta e age no seu instinto, né? No seu instinto de aliviar a dor, no seu instinto de se aliviar mesmo, ou mesmo até de se alimentar, de alimentar essa dor, né? Então, muitas vezes, a gente, quando não tem consciência, a gente toma atitudes violentas por causa do nosso corpo de dor, que a gente não tem consciência de que ele existe. Assim, muitas vezes, como acontece com o nosso ego, né? A gente não sabe, não tem consciência de que nós temos um ego que é distorcido e que pode fazer coisas ruins. E aí a gente deixa ele agir como se fosse a gente. Aquela história, né? Pô, por que eu fiz isso? Quando eu vi, já tinha feito, eu não pensei antes. Por isso que é importante a gente trabalhar a nossa inteligência emocional e o nosso autoconhecimento, fazer os trabalhos terapêuticos, buscar a nossa cura, né? Continuando aqui, ó. A maioria dos corpos de dor quer tanto infligir quanto sentir dor. Contudo, alguns deles são predominantemente agressores ou vítimas. Em ambos os casos, eles se alimentam da violência tanto emocional quanto física. Algumas pessoas que pensam estar apaixonadas estão, na verdade, se sentindo atraídas uma pela outra porque seus respectivos corpos de dor se complementam. Às vezes, os papéis de agressor e de vítima se definem já no seu primeiro encontro. Embora muita gente acredite que certos casamentos foram feitos no céu, na realidade, eles se realizaram no inferno. Se você já conviveu com um gato, deve ter percebido que, até mesmo quando esse animal aparenta estar dormindo, ele sabe o que está se passando ao redor, pois ao menor ruído inesperado, suas orelhas se direcionam para a fonte do barulho e seus olhos podem até se entreabrir ligeiramente. Com os corpos de dor latentes, acontece a mesma coisa. Em algum nível, eles ainda estão despertos, prontos para entrar em ação quando um estímulo adequado se apresenta.
Nos relacionamentos íntimos, os corpos de dor costumam ser espertos o bastante para permanecer discretos até que as duas pessoas comecem a viver juntas e, de preferência, assinem um contrato comprometendo-se a ficar unidos pelo resto da vida. Olha que interessante essa abordagem, né? Os corpos de dor, eles ficam ali latentes, eles ficam ali quietinhos. Na hora que eles se sentem seguros, ou seja, quando acontece o casamento, aí a pessoa se revela. Ela se sente segura, se sente, tipo assim, o pessoal fala muito, né? Depois que casa, engorda, depois que casa, depois que conquistou, não faz mais nada. E é isso mesmo, né? A pessoa, ela age de um jeito até ela se sentir segura, para revelar quem ela realmente é. Então, acontece demais nos relacionamentos, principalmente depois que casa, né? A pessoa se revela ali. Cadê? Corpos de dor densos. Algumas pessoas carregam corpos de dor tão densos que nunca se encontram completamente adormecidos. Elas podem estar sorrindo e mantendo uma conversa educada, mas não é preciso ser paranormal para sentir o caldeirão fervente de emoções infelizes que elas mantêm em segundo plano, esperando pelo próximo acontecimento para reagir, pela próxima pessoa para culpar ou confrontar e pela próxima coisa que as deixará tristes. Seu corpo de dor nunca se satisfaz, está sempre faminto. Ele aumenta a necessidade de inimigos que é cultivada pelo ego. Com a sua atitude reativa, elas lidam com questões quase insignificantes de modo explosivo, numa tentativa de atrair outras pessoas para o seu próprio conflito, fazendo-as reagir. Sabe aquelas pessoas que são um pouco autorreguladas, aquelas pessoas que explodem por causa de nada, que não têm autocontrole? É disso aqui que está falando. Algumas delas se envolvem em batalhas longas e sem sentido ou em casos judiciais com organizações ou indivíduos. Outras são consumidas por um rancor obsessivo em relação ao ex-cônjuge ou parceiro. Inconscientes da dor que carregam dentro de si, elas a projetam com sua reação nos acontecimentos e nas situações. Dada sua completa falta de autoconsciência, essas pessoas não conseguem perceber a diferença entre um fato e a sua reação a ele. Para elas, a infelicidade e até mesmo a própria dor estão no acontecimento ou na situação. Como não estão conscientes do seu estado interior, nem sequer sabem que estão profundamente infelizes, que estão sofrendo. Às vezes, pessoas com corpos de dor densos se tornam ativistas que lutam por uma causa. O lema que defendem pode ter de fato seu valor, e elas, a princípio, podem até ser bem-sucedidas na execução das coisas. No entanto, a energia negativa que flui do que elas dizem e fazem, bem como sua inconsciente necessidade de criar inimigos e conflitos, nossa, gente, tende a produzir uma oposição crescente à sua causa. Essas pessoas também costumam fazer desafetos dentro da própria organização, porque não importa onde estejam, descobrem motivos para se sentir mal. Assim, seu corpo de dor continua a encontrar exatamente o que está procurando. O entretenimento, a mídia e o corpo de dor. Se você não tivesse familiaridade com a nossa civilização contemporânea, caso tivesse acabado de chegar de outra época ou de outro planeta, uma das coisas que mais o impressionariam seria constatar que milhões de pessoas adoram ver seres humanos matar e infligir dor uns aos outros e chamam isso de entretenimento e que pagam para ter essa diversão. Meu Deus. Eu vou começar a ler o capítulo 6, que fala da libertação, tá? Tô cansada de falar de dor. Capítulo 6, que fala da libertação de toda essa dor. Página 142, tá? A libertação.
O começo da nossa libertação do corpo de dor está primeiramente na compreensão de que o temos. Então, a primeira coisa para a gente se livrar de um problema é a gente reconhecer que a gente tem o problema, certo? Depois, e mais importante, na nossa capacidade de permanecer presentes o bastante, isto é, atentos o suficiente para percebê-lo como um pesado influxo de emoções negativas quando entra em atividade. No instante em que é reconhecido, ele não consegue mais se passar por nós e viver e se renovar por nosso intermédio. Ou seja, para a gente se livrar da dor, para a gente ficar livre da dor, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem a dor. Reconhecer que a gente tem. E aí, do momento que a gente reconhece e toma consciência de que essa dor, esse corpo de dor é algo ruim, a gente já deu o primeiro passo para se libertar dele. É nossa presença consciente que rompe a identificação com o corpo de dor. Quando não nos identificamos mais com ele, o corpo de dor torna-se incapaz de controlar nossos pensamentos e assim não consegue se renovar, pois deixa de se alimentar deles. Na maioria dos casos, ele não se dissipa imediatamente. No entanto, assim que desfazemos a sua ligação com o nosso pensamento, ele começa a perder energia, ou seja, a partir do momento imediato que a gente percebe que a gente tem um corpo de dor e que a gente vai cuidar dele, que a gente assume que a gente tem aquele desafio, aquele corpo de dor e a gente quer se libertar dele, ele já perdeu força. Então é imediato. Eu entendi que eu tenho um problema, assumi que eu tenho um problema e decidi que eu vou resolvê-lo, já faz com que esse corpo de dor perca a força e pare de dominar a nossa consciência, de controlar o nosso comportamento e as nossas emoções. Quando não nos identificamos mais com o corpo de dor, torna-se incapaz de controlar nossos pensamentos e assim não consegue se renovar, pois deixa de se alimentar deles. Na maioria dos casos, ele não se dissipa imediatamente, mas ele perde energia. O pensamento para de ser embotado pela emoção, enquanto nossas percepções do momento não são mais distorcidas pelo passado. A energia que estava presa no corpo de dor muda a sua frequência vibracional e é convertida em presença. Dessa maneira, o corpo de dor se torna combustível para a consciência. É por isso que muitas das pessoas mais sábias e iluminadas do planeta, entre homens e mulheres, já tiveram um corpo de dor bastante pesado. Independentemente do que dizemos ou fazemos e da face que mostramos ao mundo, nosso estado mental e emocional não pode ser dissimulado. A gente pode disfarçar realmente, mas a gente não consegue esconder o tempo todo, né? No que a gente está pensando, no que a gente está sentindo, no que a gente acredita, né? Quais são nossos valores. A gente consegue disfarçar, mas a gente não consegue o tempo inteiro esconder o que a gente, uma hora, vai aparecer. Todo ser humano emana um campo energético que corresponde ao seu estado interior e a maioria das pessoas é capaz de senti-lo, ainda que essa emanação de energia só seja captada de modo subliminar. Quanto mais rápido a gente entender e assumir que nós somos energia e informação, mais poderosos nós nos tornamos para transformar o nosso campo energético, as nossas emoções e as nossas experiências de vida, né? Se a gente fica achando que falar em energia é coisa mística, é coisa que tem a ver com religião, não tem nada a ver, gente. Isso é ciência pura, nós somos energia, não tem nada a ver com misticismo, isso tem a ver com conhecimento e consciência, tá? Vamos lá. Isso significa que, embora elas não saibam que percebem esse campo energético, ele determina em grande medida como elas se sentem em relação ao indivíduo e reagem a ele. A nossa energia não mente, tá? A gente pode chegar sorrindo, disfarçando, maquiada, bonita, não sei o quê, mas a nossa energia é que vai se comunicar com o mundo externo. Então não adianta a gente se vestir bem, botar um sorriso na cara, se a nossa energia não tá boa. Dá pra gente sentir, a gente consegue sentir as pessoas, a gente consegue sentir a energia das pessoas. E basta um pouquinho de boa vontade para perceber e admitir que isso é real, porque essa é a nossa essência. Não depende da nossa crença.
A gente não precisa acreditar no ar para ele existir, certo? A gente não precisa acreditar no oxigênio para que a gente possa respirar. A realidade é essa, simplesmente o oxigênio existe independente da gente acreditar ou não. E isso é a mesma coisa em relação à energia. Independente de a gente acreditar ou não, nós somos energia e informação. E quanto mais conscientes a gente estiver disso, mais poder a gente tem para transformar a nossa vida para melhor ou para pior. Há quem tenha uma consciência mais clara do campo energético já no primeiro contato com alguém, até mesmo antes de que quaisquer palavras sejam ditas. Um pouco depois, porém, as palavras dominam o relacionamento e com elas vêm os papéis que quase todos nós representamos. Com isso, a atenção se desloca para o âmbito da mente e a capacidade de sentir o campo energético do outro se reduz de modo significativo. Mesmo assim, ele ainda é percebido no nível inconsciente. Quando compreendemos que os nossos corpos de dor buscam inconscientemente mais sofrimento, isto é, que eles querem que algo ruim aconteça, passamos a entender que muitos acidentes de trânsito são causados por motoristas cujo corpo de dor estava em atividade naquele momento. Olha que interessante. Sempre que dois motoristas com corpos de dor ativos chegam a um cruzamento ao mesmo tempo, a probabilidade de haver um acidente é bem maior do que em circunstâncias normais, porque isso é energia, se trata de energia, de atração e repulsão. De forma inconsciente, ambos desejam a colisão. O papel dos corpos de dor nesse tipo de ocorrência se torna mais óbvio no fenômeno chamado briga de trânsito. Quando os motoristas se tornam fisicamente violentos, em geral por causa de uma questão banal, como o fato de alguém dirigir muito devagar à sua frente. Muitos atos de violência são cometidos por pessoas normais, que se transformam temporariamente em seres desequilibrados. Em julgamentos criminais em todas as partes do mundo, advogados de defesa costumam dizer frases como: ele estava completamente fora de si, enquanto os acusados afirmam algo do tipo: não sei o que deu em mim, que o que eu acabei de contar da história de um dos meus alunos lá no presídio, né? Que ele não sabe o que deu nele, que ele cometeu o crime. Até onde eu sei, nenhum advogado de defesa forneceu a seguinte explicação ao juiz: este é um caso de responsabilidade reduzida. Meu cliente estava com o corpo de dor ativo, por isso não sabia o que estava fazendo. Na verdade, não foi ele que fez aquilo, e sim o seu corpo de dor. Talvez não esteja longe o dia em que as coisas assim comecem a ser ouvidas nos tribunais. Será que isso significa que as pessoas não são responsáveis por seus atos quando estão possuídas pelo corpo de dor? Minha resposta é: como podem ser? Como é possível alguém responder por suas atitudes se está inconsciente, se não sabe o que está fazendo? No entanto, no quadro mais amplo das coisas, os seres humanos devem evoluir como seres conscientes, e os que não seguem esse caminho sofrem as consequências de sua inconsciência. Eles não estão alinhados com o impulso evolucionário do universo. Isso significa que a lei do universo é a evolução. Então, se nós não estamos conscientes ou buscando a expansão da nossa consciência, significa que nós estamos desalinhados com o movimento natural de tudo que existe, o movimento natural do universo, que é a evolução. E se a gente está desalinhado com a evolução, nós vamos sofrer as consequências disso, né? Se a gente não se alinha com o movimento natural do universo, que é evoluir, nós vamos sofrer as consequências desse desalinhamento, ou seja, dor e mais dor e mais dor. A presença. Uma mulher na faixa de 30 anos de idade veio se consultar comigo. Enquanto ela me cumprimentava, senti o sofrimento por trás do seu sorriso educado e superficial. Ela começou contando a história de sua vida e, um segundo depois, seu sorriso se tornou uma expressão de dor. Em seguida, começou a soluçar de maneira incontrolável. Disse que se sentia solitária e insatisfeita. Acalentava muita raiva e tristeza. Quando criança, fora vítima de maus tratos infligidos por um pai violento.
Logo constatei que sua infelicidade não era causada pelas circunstâncias da sua vida atual, e sim por um corpo de dor muito pesado que se tornara o filtro através da qual ela analisava a sua situação de vida. Sabe quando os psicólogos falam, a gente ouve muito falar assim, que a gente precisa cuidar da nossa criança ferida, que a gente precisa tratar da nossa criança ferida, é sobre isso aqui que está falando, esse trecho. Porque a nossa criança ferida, o nosso bloco de memórias, nosso bloco energético de memórias construídas em algo que aconteceu lá quando a gente era criança, ele está interferindo na nossa vida hoje, no nosso presente. Então, se a gente não resolve, não cuida da nossa criança ferida, se a gente não cura, não busca ampliar a nossa consciência e enfrentar, acolher e dissipar esse corpo de dor lá da infância, a gente vai continuar vivendo o nosso presente como se a gente estivesse lá naquele momento da dor, né? Então, é muito importante a gente entrar em processos terapêuticos, especialmente não religiosos, porque geralmente a religião, ela embota a consciência, ela faz diminuir limitar a nossa capacidade de pensamento crítico. Então, quando a gente está muito envolvido em assuntos, buscando solução para os nossos problemas na religião, a gente deixa de pensar pela nossa própria cabeça e fica esperando que a solução venha de fora para dentro. E isso não vai acontecer, porque a solução está de dentro para fora. A nossa ferida está dentro de nós, não está fora. Então, a gente precisa resolver de dentro para fora. Não estou falando que religião é ruim, não. E nem que está errado, não. Estou dizendo que o caminho religioso, ele não é a única forma, nem a mais eficiente para resolver os nossos traumas. Pelo contrário, às vezes ele faz piorar os traumas. Essa mulher ainda não era capaz de detectar a ligação entre a dor emocional e seus pensamentos e estava identificada com ambos. Ela não conseguia ver que continuava alimentando o corpo de dor com seus pensamentos. Em outras palavras, vivia com o fardo de um eu profundamente infeliz. De algum modo, contudo, deve ter compreendido que a origem daquilo estava no seu próprio interior, que ela era uma carga para si mesma e estava pronta para despertar. Por esse motivo, decidira ir àquela consulta. Por isso que a gente vai para a terapia, para a gente buscar a nossa própria libertação, a nossa própria cura. Direcionei o foco da sua atenção para o que estava se passando dentro do seu próprio corpo e lhe pedi que sentisse a emoção diretamente, que não usasse o filtro dos seus pensamentos infelizes da sua história triste. Ela disse que esperava que eu lhe mostrasse o caminho para sair da infelicidade e não para entrar nela. Porém, mesmo relutante, atendeu à minha solicitação. As lágrimas rolavam por sua face, todo o seu corpo tremia. Neste momento, o que você sente é isso, eu disse. E não há nada que você possa fazer nesse sentido. Mas, em vez de querer que este momento seja diferente do que ele é, o que lhe causa ainda mais sofrimento, você consegue admitir completamente que isto é o que você está sentindo neste exato instante? Ela ficou calada por alguns segundos e depois respondeu com raiva. Não, eu não quero aceitar isso. Quem está falando? Eu perguntei. Você ou sua infelicidade? Consegue ver que sua felicidade, com o fato de ser uma pessoa triste, é apenas outra camada da infelicidade? Mais uma vez ela se manteve calada. Não estou lhe dizendo para fazer alguma coisa. Tudo o que estou pedindo é que descubra se tem condições de permitir que esses sentimentos permaneçam com você. Em outras palavras, e elas podem parecer estranhas, se você não se importar em ser infeliz, o que acontecerá com a infelicidade? Você não quer descobrir? Por um instante ela pareceu confusa e ficou sentada ali em silêncio por 1 minuto mais ou menos. De repente, notei uma mudança significativa no seu campo energético. Depois ela respondeu: isso é esquisito, ainda estou infeliz, mas agora existe um espaço em volta da minha infelicidade. Ela parece ter menos importância. Essa foi a primeira vez que ouvi alguém descrever a situação dessa maneira. Existe um espaço ao redor da minha infelicidade. Esse espaço, é claro, é criado quando há aceitação interior de qualquer coisa que estejamos sentindo no momento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já passei muita dificuldade financeira na minha vida. Muita mesmo. E por um bom período eu tinha muito medo se eu ia ter
o que comer no dia seguinte. E aí, quando eu comecei a ler as obras de física quântica e também desse autor aqui, do Eckhart Tolle, entre outros autores, né, que trabalham essa questão da metafísica, da compreensão da nossa existência como seres multidimensionais, que nós não somos a nossa mente. Quando eu comecei a ler isso, eu aprendi a botar o meu foco na presença. O que isso significa? Por exemplo, vamos supor que eu tivesse... Isso é real, tá? Eu passei por isso muitas vezes. Eu tinha comida para hoje. Então, assim, tinha comida na minha geladeira, mas estava acabando. Então, o que acontecia? Eu entrava em ansiedade, entrava em pânico. Meu Deus, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou comer amanhã? Então, em vez de eu me concentrar na comida que eu tinha hoje, eu me concentrava na que eu poderia não ter amanhã. E aí eu entrava num estado de ansiedade, de desespero gigantesco. E aí eu sofria duplamente. Eu sofria achando que no dia seguinte eu não ia ter o que comer, e sofria porque naquele momento eu estava com o pé no futuro e deixava de aproveitar a comida que eu tinha. Então eu ficava olhando para o que eu não tinha e deixava de aproveitar o que eu tinha. Ou seja, um duplo sofrimento. Eu estou sofrendo por antecipação de algo que ainda nem aconteceu, ou seja, amanhã ia ser outro dia, amanhã muitas coisas podiam acontecer. E de fato, eu experimentei isso. Muitas vezes eu não tinha, eu sabia que para o dia seguinte não ia ter nada, não ia ter comida porque eu não tinha de onde tirar, e aí no dia seguinte aparecia alguma coisa para eu fazer, ou alguém me dava alguma coisa, ou alguém ligava para mim e perguntava se estava tudo bem, e eu dizia que estava precisando, a pessoa e me ajudava. Então, assim, do momento que eu comecei a focar no presente, de falar assim, não, eu vou focar hoje, agora. Tem comida para agora? Tem comida para agora. Tem água para agora? Tem água para agora. Tem água hoje? Tem luz hoje? Tem. Então tá certo. Amanhã eu penso amanhã. Isso foi muito libertador na minha ansiedade. Muito. Eu melhorei muito a minha ansiedade por causa desse pensamento, sabe? Ai, tá mandando... Tá falando que minha live vai acabar em 4 minutos. Ah, que agora conectou de novo. Então, do momento que eu aprendi a usar isso, essa consciência do estado de presença, eu diminuí a minha ansiedade e eu comecei a ter energia para resolver, para encontrar soluções para os meus problemas, para os meus desafios, né? Então, quando a gente não exercita o estado de presença e a gente fica presa no passado, nos traumas do passado e projetando as dores do passado no nosso presente ou no nosso futuro, a gente gasta a nossa energia de forma destrutiva. Em vez da gente usar a nossa energia para encontrar as soluções para os desafios que a gente precisa enfrentar, a gente fica gastando energia pensando no amanhã que ainda nem chegou. E cria ansiedade, cria doença, cria corpo de dor e vai alimentando cada vez mais esse tal de corpo de dor. A gente não pode esquecer, nós somos energia e informação, a gente vê o mundo baseado nas nossas memórias. Só que as memórias, a gente também pode escolher quais memórias a gente pode carregar e que a gente quer carregar. Que batalha que vale a pena batalhar, que briga que vale a pena brigar. Então, se algo nos feriu no passado, por que diacho é que a gente vai permitir que essa memória de algo que aconteceu no passado continue ferindo a gente nos dias de hoje? Não é uma decisão inteligente, não é uma indecisão de quem tem amor próprio, de quem se ama, de quem quer ser feliz. Isso é uma decisão, ficar trazendo o passado para o presente é uma decisão de quem está viciado na dor, de quem está inconsciente e de quem está desalinhado com a evolução natural do universo. Então, precisamos ampliar a nossa mente, buscar o nosso autoconhecimento e ampliar a nossa autoconsciência para que a gente tome decisões mais favoráveis a nós mesmos, né? Se algo me machucou lá atrás, por que é que eu vou continuar permitindo que esse algo me machuque hoje? O que me obriga a carregar aquela dor até nos dias de hoje? Já não passou? Aconteceu? Acabou, não acabou? Terminou, não terminou? Então acabou. Se acabou, está no passado. Só que nós temos o nosso subconsciente, o nosso inconsciente.
E muitas dessas memórias ficam lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Aí a gente muitas vezes tem as memórias, mas não sabe que tem. E essas memórias ficam ditando o nosso comportamento atual, ficam ditando as nossas emoções, as nossas decisões, nossas escolhas nos dias de hoje. E aí eu volto a dizer, é por isso que a gente tem que buscar a autoconsciência e o autoconhecimento, porque à medida que a gente vai descobrindo o que tem dentro da gente, o que tem no nosso subconsciente, a gente descobre, olha para a coisa, acolhe, fala, ok, eu tenho isso, beleza, mas agora eu não quero mais, pode ir em paz, né? Tem vários exercícios, ó, por exemplo, Ho'oponopono, aquela repetição das frases, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, é uma ferramenta de limpeza de memórias. A gente tem a reprogramação mental, a gente tem quebra de contrato, tem divórcio energético, cara, olha, tem Access Consciousness, a gente tem Theta Healing, tem tantas ferramentas que são eficazes para limpar as nossas memórias, limpar as nossas dores, deixar o passado no passado e viver no presente. E essas coisas as pessoas costumam ter muito preconceito por causa da falta de informação, falar que não funciona, que não sei o que, funciona sim, tá? Quando a gente decide trabalhar o nosso campo energético e buscar a libertação, a expansão de consciência, a libertação, a gente consegue sim. E funciona de verdade, eu falo por mim. Olha, eu tive muitos resultados usando essas alternativas. A meditação, a própria meditação. A meditação algo muito poderoso para transformar a gente. A meditação, a reprogramação mental, a limpeza energética, a limpeza de memórias. Porém, a gente precisa permitir, a gente precisa querer e permitir. E estar disposto a olhar para dentro, tá? Sem julgamento, sem se julgar. Quando a gente para de se julgar e a gente olha, toma consciência de que nós somos uma consciência por trás da nossa mente, a coisa muda por completo. A gente vai se tornando mais feliz, mais liberto, mais consciente, mais poderoso. Nossa, a gente vai se libertando de muito lixo que a gente carrega, né? Muito lixo emocional que a gente carrega e não sabe que carrega. Mas quando a gente toma consciência de que a gente tem aquele lixo, o que a gente faz? A gente pega o lixo e joga fora. Não fica carregando na bolsa, né? Continuar a leitura aqui, gente. Não falei muito depois disso para permitir que a mulher vivenciasse a experiência. Ou seja, que experiência? A experiência dela se libertar um pouco daquela infelicidade que ela carregava dentro dela. Mais tarde, essa mulher compreendeu o que havia acontecido. No momento em que ela interrompeu a identificação com o sentimento, isto é, com a antiga emoção dolorosa que a acalentava, no instante em que lhe dirigiu sua atenção sem tentar resistir, essa emoção deixou de ter a capacidade de controlar seu pensamento e, assim, de se misturar com uma história construída mentalmente chamada Como Sou Infeliz. Outra dimensão havia se manifestado na sua vida e transcendia seu passado, a dimensão da presença. Como ninguém pode ser infeliz sem uma história triste, aquilo representava o término daquele sofrimento e também o começo do fim do seu corpo de dor. A emoção em si não é infelicidade, apenas a emoção associada a uma história triste é infelicidade. Se a gente começa a admitir que, beleza, a minha história foi triste, mas já acabou, não estou mais vivendo essa, já vivi muitas outras histórias muito mais legais e é nessa história que eu vou me fixar, isso é uma escolha. Ah, Anne, é difícil. Sim, muitas vezes é difícil mesmo, mas é assim que é. Depois de encerrada a sessão, foi gratificante saber que eu tinha acabado de testemunhar o surgimento da presença em alguém. A própria razão da nossa existência na forma humana é trazer essa dimensão de consciência para o mundo. Que dimensão de consciência? A consciência de presença. O que é a consciência de presença? É a gente se concentrar no aqui e no agora. E não ficar trazendo, não ficar permitindo que as nossas memórias anteriores, que as dores que a gente viveu no passado, balizem a nossa experiência de hoje, de agora. Igual a história do meu ex-namorado. Ele viveu um relacionamento que fez ele sofrer. E aí ele entrou num relacionamento comigo, em outro tempo, com outra pessoa. E, no entanto, ele trouxe as dores do relacionamento antigo para o nosso relacionamento. Ele continuou vivendo a dor que ele viveu no passado, no relacionamento diferente, um relacionamento com outra pessoa. E isso nos impediu de construir histórias muito mais legais, porque a gente
gente se dava super bem, a gente tinha muito a viver bem. E, no entanto, por causa das memórias de dor que ele tinha, ele se sabotou e não permitiu que a gente avançasse. Então, isso é o estado de presença, é a gente deixar o passado no passado, concentrar no que a gente tem hoje e construir um futuro, um amanhã muito melhor, que na verdade o amanhã vai se tornar presente, então só o presente é que interessa. Depois de encerrada a sessão, foi gratificante saber que eu tinha acabado de testemunhar o surgimento da presença em alguém. A própria razão da nossa existência na forma humana é trazer essa dimensão de consciência para o mundo. Eu também assisti a uma diminuição do corpo de dor, e não lutando contra ele, mas levando-lhe a luz da consciência. Minutos depois que essa mulher saiu, percebi a visita de uma amiga. Assim que ela entrou na sala, perguntou: "O que aconteceu aqui? A energia parece pesada, sombria. Estou até me sentindo um pouco mal. Você precisa abrir as janelas e acender um incenso." Expliquei que eu tinha acabado de testemunhar uma importante liberação de energia numa pessoa que tinha um corpo de dor muito denso. Portanto, aquilo que ela estava sentindo devia ser o resto da energia que fora emanada durante a sessão. Minha amiga, porém, recusou-se a ficar e escutar. Tudo o que ela queria era sair dali o mais rápido possível. Abri as janelas e saí para jantar num restaurante indiano nas redondezas. O que aconteceu enquanto permaneci ali foi uma confirmação adicional e muito clara do que eu já sabia. Todos os corpos de dor humanos, que aparentemente são individuais, estão interligados em algum nível. É porque nós somos todos um, não existe separação. Separação é do ego. No entanto, a forma que essa ratificação em particular assumiu foi uma espécie de choque. O retorno do corpo de dor. Sentei-me e pedi uma refeição. Havia poucos clientes no restaurante, além de mim. Próximo à minha mesa, um homem de meia idade, numa cadeira de rodas, acabava de jantar. Ele me dirigiu o olhar uma vez, foi rápido, mas intenso. Alguns minutos se passaram. De repente, ele ficou inquieto, agitado, seu corpo começou a se contrair. O garçom aproximou-se para retirar o prato. O homem começou a discutir com ele. A comida não estava boa, estava horrível. Aí o garçom perguntou: "Então por que o senhor comeu?" Bastou essa frase para deixá-lo furioso. Ele começou a gritar e tornou-se ofensivo. Palavrões saíam da sua boca. Um rancor intenso, violento, encheu o ambiente. Era possível sentir aquela energia entrando no corpo das pessoas à procura de algo a que pudesse se fixar. Agora o homem esbravejava também com os outros clientes. No entanto, por uma estranha razão, me ignorava completamente enquanto eu permanecia sentado num intenso estado de presença. Desconfiei de que o corpo de dor humano universal havia retornado para me dizer: "Você pensou que tinha me derrotado. Veja, ainda estou aqui." Também considerei a possibilidade de que o campo energético liberado durante a sessão com aquela mulher me seguia até o restaurante e se prendera à única pessoa ali que apresentava uma frequência vibracional compatível com a sua, isto é, um corpo de dor pesado. O gerente abriu a porta do restaurante. "Por favor, retire-se." O homem saiu zunindo na sua cadeira de rodas elétrica, deixando todos perplexos. Um minuto depois ele voltou. Seu corpo de dor ainda estava ativo. Ele precisava de mais. Ele escancarou a porta com a cadeira de rodas e começou a gritar obscenidades. Uma garçonete tentou impedi-lo de entrar. Ele acelerou a cadeira e imprensou a moça contra a parede. Alguns clientes acorreram para tentar puxá-lo dali. Gritos, berros e um pandemônio. Um pouco depois chegou um policial. O homem sossegou, pediram-lhe que saísse e não voltasse mais. Por sorte, a garçonete não se feriu. Sofreu apenas alguns arranhões na perna. Quando tudo acabou, o gerente aproximou-se da minha mesa e me perguntou, meio na brincadeira, mas talvez sentindo intuitivamente que havia alguma ligação: "Foi você que provocou tudo isso?" O corpo de dor nas crianças. O corpo de dor das crianças às vezes se manifesta como um mau humor ou introspecção. A criança se retrai, recusa-se a se relacionar e pode ficar sentada num canto abraçando um boneco ou chupando o polegar. O corpo de dor também costuma se revelar por meio de acessos de choro ou de cólera. Tem umas crianças que são super violentas, né?
E elas não sabem lidar de forma diferente. O corpo de dor delas está se manifestando e elas não têm consciência para conseguir controlar o corpo de dor. A frustração de um desejo tem a capacidade de estimular o corpo de dor com maior facilidade. E, num ego em desenvolvimento, a força de um desejo por vezes é intensa. Os pais, impotentes e sem compreender o que está se passando, podem assistir perplexos enquanto seu pequeno anjo se transforma, de um instante para outro, num verdadeiro monstrinho. De onde será que vem tanta infelicidade? Eles se perguntam. Numa extensão maior ou menor, é a parte que a criança detém no corpo de dor coletivo da humanidade que retorna à própria origem do ego humano. Tem um videozinho aí nas redes sociais que é do bebê aposentado. Vocês já viram? É o bebê aposentado. Ele se veste igual um senhorzinho aposentado, ele gosta de fazer coisas de aposentado. Ele não é uma criança que gosta de brincar igual as outras. Ele gosta de molhar as plantas, gosta de fazer um lanchinho. Ele é igualzinho um bebê, é igualzinho um senhorzinho aposentado, só que ele é um bebê. Procura aí nas redes sociais, o bebê aposentado, é engraçado. A criança pode também já ter absorvido o sofrimento do corpo de dor dos pais, e então estes talvez vejam no filho um reflexo do que existe neles próprios. As crianças mais sensíveis são especialmente afetadas pelos corpos de dor do pai ou da mãe. Algumas crianças aprendem subliminarmente sobre o ego e o corpo de dor apenas por viverem com pais muito inconscientes. Uma mulher cujos pais tinham fortes egos e corpos de dor pesados, me disse que quando eles gritavam um com o outro, ela olhava na sua direção e, embora os amasse, dizia para si mesma, essas pessoas são doidas, como é que eu vim parar aqui? Já havia nela a consciência da insanidade de se viver dessa maneira. Graças a essa consciência, a quantidade de dor que ela absorveu dos pais foi reduzida. Quanto mais infeliz eu me tornar, maior será a probabilidade de conseguir o que quero. Olha o ganho secundário de se vitimar. Olha só. Os pais costumam pensar em como agir em relação ao corpo de dor de suas crianças. Mas a pergunta básica, obviamente, é: será que eles conseguem lidar com seu próprio corpo de dor? Será que se reconhecem em si mesmos? Será que são capazes de se manter presentes o bastante quando ele entra em atividade para que possam estar conscientes da emoção no nível do sentimento antes que ela tenha uma chance de se tornar pensamento e depois uma pessoa infeliz? Quando o corpo de dor de uma criança está se manifestando por meio de um ataque, não há muita coisa que os pais possam fazer, exceto se manter no estado de presença para que não sejam estimulados a ter uma reação emocional. O corpo de dor da criança se alimentaria dessa reação emocional dos pais, né? Às vezes, os corpos de dor são extremamente dramáticos, mas os pais não precisam embarcar no descontrole. Não devem levá-lo muito a sério. Se o corpo de dor tiver sido despertado pela frustração de um desejo, eles não têm agora que se render às suas exigências. Caso contrário, a criança aprenderá a seguinte lição: quanto mais infeliz eu me tornar, maior será a probabilidade de conseguir o que quero. Essa é uma receita para que ela apresente distúrbios no futuro. Seu corpo de dor ficará decepcionado com a falta de reação do pai e da mãe e pode atuar por mais algum tempo antes de se acalmar. Ao contrário do que ocorre com os adultos, no caso das crianças, felizmente esses episódios costumam ser mais breves. Depois que a criança se acalmar, ou talvez no dia seguinte, os pais podem conversar com ela sobre o que ocorreu, mas não devem contar sobre o corpo de dor. Em vez disso, é melhor que lhe façam perguntas. Por exemplo, o que deu em você ontem quando não conseguia parar de gritar? Você se lembra? Como se sentiu? Foi uma sensação boa? Aquela coisa que lhe aconteceu, será que tem um nome? Não? Caso tivesse um nome, qual seria? Se você pudesse vê-la, ela se pareceria com o quê? Você pode fazer um desenho dela? O que houve com ela depois que foi embora? Foi dormir? Você acha que ela pode voltar? Essas são apenas algumas sugestões de perguntas. Todas elas se destinam a despertar
na criança com sua capacidade de testemunhar, isso é, a presença. E irão ajudá-la a deixar de se identificar com o corpo de dor. Na próxima vez que ela for tomada por um ataque, eles poderão dizer: aquela coisa está de volta, não é? O ideal é que eles usem as mesmas palavras empregadas pela criança na primeira ocasião em que falarem sobre o assunto. A atenção dela deve ser dirigida para como ela sente aquilo. Os pais têm que demonstrar interesse ou curiosidade em vez de adotar uma atitude crítica e condenatória. Aí é o julgamento, né? É improvável que isso venha a impedir que o corpo de dor continue seu curso e pode parecer que a criança não está nem mesmo escutando os pais. Mesmo assim, alguma consciência permanecerá em segundo plano durante o período em que o corpo de dor estiver em atividade. Depois de alguns episódios, a consciência estará mais forte e o corpo de dor terá enfraquecido. É dessa forma que a criança vai intensificando seu estado de presença. Um dia, talvez ela alerte o pai e a mãe de que eles se deixaram dominar pelo corpo de dor, porque vai tomando consciência, né? A criança vai tomando consciência das suas emoções e do seu corpo de dor e vai deixando de ser dominada por ele. E assim acontece com o adulto também, né? Gente, eu acho que hoje já tá bom, né? Quanto tempo já tá essa live? Deixa eu ver. 1h25. Deixa eu caminhar um pouquinho mais. Rompendo a identificação com o corpo de dor. Quem possui um corpo de dor forte e ativo emana uma energia específica que as outras pessoas sentem como algo extremamente desagradável. Quando elas encontram alguém que tem um corpo de dor desse tipo, sua reação imediata é se afastar ou reduzir o contato com ele ao mínimo. Elas se sentem repelidas por esse campo energético. Outras são tomadas por um impulso agressivo e se tornam rudes ou atacam esse indivíduo com palavras e, em alguns casos, até mesmo fisicamente. Isso significa que existe algo dentro delas que está em consonância com o corpo de dor. O que as leva a reagir de modo tão intenso também se encontra em seu interior. É o seu próprio corpo de dor. Não surpreende que as pessoas com um corpo de dor pesado e frequentemente ativo costumem se ver em situações de conflito. Às vezes, é claro, elas próprias as causam, mas outras vezes, de fato, não fazem nada. O negativismo que transmitem é suficiente para atrair hostilidade e gerar confrontos. Somente um alto grau de presença nos impede de reagir quando somos provocados por alguém com um corpo de dor tão ativo assim. Quando conseguimos permanecer presentes, algumas vezes esse estado de consciência permite que a outra pessoa deixe de se identificar com seu próprio corpo de dor e dessa forma sinta o milagre de um repentino despertar. Embora o despertar possa ter curta duração, o processo já terá se iniciado. Olha que interessante. Um dos primeiros casos desse tipo de despertar que testemunhei aconteceu muitos anos atrás. A campainha da minha porta tocou perto de 11 horas da noite. Pelo interfone ouvi uma voz carregada de ansiedade. Era minha vizinha Ethel. Preciso conversar com você, é muito importante. Por favor, deixe-me entrar. Ethel era uma mulher de meia idade, inteligente e com instrução de nível superior. Ela também possuía um ego bastante forte e um corpo de dor pesado. Conseguira escapar da Alemanha nazista quando era adolescente. Porém, muitos dos seus parentes foram mortos em campos de concentração. Ela se sentou no meu sofá, agitada, as mãos trêmulas. Em seguida, tirou cartas e documentos da pasta que trazia consigo e espalhou tudo pelo sofá e pelo chão. Na mesma hora, tive uma estranha sensação. Foi como se um dimmer tivesse levado a parte interna do meu corpo à potência máxima. Sabe o que é dimmer? Aqueles negocinhos que faz a luz ficar mais forte ou mais baixa. Então ele se sentiu assim, como se tivesse um dimmer dentro dele que tivesse levado o corpo dele à potência máxima. Não havia nada a fazer, a não ser permanecer receptivo, alerta e intensamente presente. Olhei para ela sem pensar em nada e sem julgar, apenas a ouvi em silêncio, sem fazer nenhum comentário mental.
Uma torrente de palavras brotou da sua boca. Recebi mais uma carta perturbadora hoje. Eles estão tramando uma vingança contra mim. Você precisa me ajudar. Temos que lutar contra eles juntos. Nada deterá os advogados vigaristas que eles têm. Vou perder minha casa, estão me ameaçando com o despejo. Ao que parecia, Ethel se recusara a pagar a taxa de condomínio porque os administradores do imóvel em que ela morava não haviam feito consertos necessários. Eles, por sua vez, ameaçavam processá-la. Ethel falou por uns 10 minutos. Permanecia ali sentado, olhando e escutando. De repente, ela se calou e olhou para a papelada ao seu redor como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Ficou calma e leve e suave. Todo o seu campo energético havia mudado, então olhou para mim e disse: isso não tem importância nenhuma, não é mesmo? Eu respondi: não, não tem. Após uns 2 minutos de silêncio, ela recolheu os papéis e saiu. Na manhã seguinte, me parou na rua e ficou me olhando com um jeito desconfiado. O que você fez comigo? Ontem eu tive minha primeira boa noite de sono em anos. Na verdade, dormi como um bebê. Ela acreditava que eu havia feito alguma coisa, mas eu não tinha feito nada. Talvez Ethel devesse ter perguntado o que eu não havia feito. Não esbocei nenhuma reação, não confirmei a realidade da sua história, nem alimentei sua mente com mais pensamentos, nem seu corpo de dor com mais emoções. Deixei-a livre para vivenciar seus sentimentos naquele momento, e a força de permitir está em não interferir, em não fazer nada. Às vezes, a nossa melhor ajuda é não fazer nada. Estarmos presentes é sempre infinitamente mais importante do que tudo o que possamos dizer ou fazer, embora às vezes o estado de presença suscite palavras ou ações. O que aconteceu com ela não chegou a ser uma mudança permanente, e sim um vislumbre do que é possível, de algo que já estava em seu interior. No Zen, esse lampejo é chamado de Satori. O Satori é um momento de presença, um breve afastamento da voz da nossa cabeça, dos processos do pensamento e do seu reflexo sobre o corpo como emoção. É o despertar da dimensão interior, onde antes estavam o emaranhado de pensamentos e o turbilhão das emoções. Isso aqui a meditação faz muito, a gente entra muito em Satori quando a gente está meditando, quando a gente exercita a meditação. A mente abarrotada de pensamentos não é capaz de compreender a presença e assim costuma interpretá-la mal. Ela nos dirá que não estamos preocupados, que estamos distantes, que não temos compaixão, que não estamos nos relacionando. A verdade é que estamos interagindo, porém num nível mais profundo do que o dos pensamentos e das emoções. Na realidade, nesse nível existe um encontro genuíno, uma autêntica união que vai muito além do relacionamento. Na calma silenciosa da presença, conseguimos sentir a nossa essência sem forma e a da outra pessoa como algo único. Sabermos que nós e o outro somos um só, e o verdadeiro amor, a verdadeira atenção, a verdadeira compaixão. Vou repetir aqui, ó. Sabermos que nós e o outro somos um só é o verdadeiro amor, a verdadeira atenção, a verdadeira compaixão. Bom, gente, já deu um bom tempinho aqui de live. E aí, eu vou continuar depois na página 156, continuando a leitura deste livro aqui, O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Essa live toda está no meu canal do YouTube, que é Annie Evans Humanas. E nós vamos continuar o subtítulo chamado Estímulos, página 156, do capítulo 6, A Libertação. Tá bom? A libertação do quê, minha gente? Do ego. A libertação do ego, que é a parte de nós que nos destrói, que nos limita, que distorce a nossa realidade, que faz a gente se ferir e ferir o outro, que faz a gente se sabotar e sabotar o outro, não é? Vamos nos libertar do nosso ego, construir um novo mundo através de o despertar de uma nova consciência.
Um beijo. E se você quiser saber informações a respeito do meu método terapêutico, o método terapêutico com o qual eu trabalho não é meu, é da Andresa Molina. Eu sou humanoterapeuta, formada na metodologia humanoterapeuta. Me manda um direct, tá bom? Se quiser me seguir também lá na outra rede, é o mesmo nome, Anne Evans Humanas. YouTube, Anne Evans Humanas. Face, também a mesma coisa. E aqui esse canal de leitura deste livro, tá bom? Vamos tirar mais uma cartinha? Vou tirar mais uma cartinha. Baralho cigano como processo terapêutico e de autoconhecimento, tá bom? Não é um jogo adivinhatório, é um jogo terapêutico. A gente conecta a nossa energia do subconsciente aqui no baralho e o baralho traz uma mensagem que seja útil pra gente naquele momento, né? Então, pode me chamar de Maga Anne, que eu gosto. Pode me chamar também de bruxa, eu gosto. Sou a bruxa boa. Tem uma senhora americana que ela tem um canal que ela fala, pode acreditar em mim, eu sou uma bruxa boa. É muito fofa. Ó, tirar uma mensagem aqui agora para nós. Para o dia. No início saiu o lírio. Vou tirar aqui agora. Mais uma, vamos ver qual é a mensagem que é legal para eu passar aqui para você. Ó, de novo, não acredito. Olha só, de novo o lírio, a mesma carta. Você viu que eu embaralhei, né? Saiu no início e saiu no fim da live. Ai, gente, que demais. Vou ler de novo, ó, o que significa. Significa alegria, significa paz, significa entendimento. Vou ler direitinho para você o que... Ai, que bonitinho! A carta dos lírios saiu no início e no fim. Olha que coisa boa, como a energia dessa live rolou legal. Quer ver? Eu vou te contar, ó. Lírios. Representa alegria, virtuosidade, harmonia e paz. Pode indicar dádiva material, como resultado de uma dádiva divina. Dádiva material como resultado de uma dádiva divina. Ai, que lindo! Muito lindo. É uma carta ligada à família. Ai, que linda, adorei. Alegria e virtude. Coisa boa. Só li aqui o aspecto positivo da carta, tá? Que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. Que o lado negativo não tem nada a ver com a energia que está rolando nesse momento. Então, vamos em frente. Alegria, harmonia, paz. Alegria, virtuosidade, harmonia e paz, felicidade. Dádivas materiais vindo da dádiva divina. Um beijo. Obrigada por assistir a minha live. Beijo com lírios. Tchau. Como é que desliga, gente? Como é que desliga aqui? Uau! Terminou.